Não vai me arrotar agora. Olá, meus queridos anjos lunados e caídos nerdolas, tudo bem? Segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, doe live pix pro canal, você favorece o canal e ajuda o canal. Não se esqueça, é um canal de autista, de pai e filho autista, e vamos dar essa força pro canal. E hoje, meus queridos anjos lunados e caídos nerdolas, vamos falar sobre yoga, só que sobre outra relação do yoga, a parte freudiana de Yang Dostoiévski, que yoga carrega. Yoga de Cisne não é apenas o herói do anime, mas ele simboliza a luta de um ser humano moderno contra as forças irracionais do inconsciente, o peso de traumas infantis e a busca desesperada por seu significado no mundo indiferente. Quando lemos Crime e Castigo, os irmãos Karamazov dos Dostoiévski, encontramos personagens como Yoga, que carregam contradições profundas, desejos, impulsos destrutivos, medo de perda e a fé que temia para ressurgir das cinzas. Freud chamará isso de conflito do id, do ego e do superego. Yang veria isso como símbolos gelados, yogas numa metáfora sobre sombra e individualização. Dostoiévski veria nele um jovem em rota de colisão com o absurdo e com Deus. Yoga é o personagem, é a personificação do frio, não apenas o físico, mas o psíquico. Nessa frieza, ele esconde seu maior vulcão, o amor pela mãe que faleceu, um amor intenso que congela sua evolução emocional. A Freud postulou que toda vez que o ser humano passa pelo complexo de Édipo, faz de que a criança, inconscientemente, o genitor do sexo oposto, rivaliza o do mesmo sexo. No caso, yoga, a dinâmica intensifica a tragédia de sua mãe, Natácia, que falece quando ele ainda era pequeno. Mas, diferente do processo normal, ele nunca consegue superar a perda. O corpo da mãe permanece intacto, preso no fundo do Oceano Ártico. Uma imagem que beira o macabro, mas carrega um simbolismo profundo. Você está vendo aí? Quando o Yoga visita o túmulo submerso, ele revive os momentos de separação, que Freud chamaria de fixação lipidial, que incapacita investir energia psíquica em novos objetivos de amor. Aparece que Yoga, com a devoção absoluta, e o luto não é resolvido. Sua relação com Natácia se torna não apenas um motor de força, mas o impedimento do amadurecimento. Ele quer resgatar a mãe congelada, restaurar a unidade primordial perdida. Assim como, assim como a Cyborg preserva o corpo, torna-se também um símbolo do seu aprisionamento emocional. O yoga é fascinante, é o amor não erótico, é o sentido direto. É o amor sagrado, idealizado, que se transforma em compulsão. Freud chamaria isso de subliminação parcial ou luto patológico. Ele está preso na fronteira entre a veneração e a autodestruição. Carl Jung, a figura materna, carrega não apenas aspectos pessoais, mas a compreensão do grande feminino, que tanto quanto devora. É os sonhos e mitos, a mãe de ser a terra fértil ou o mar que engole. Natácia eternamente bela, inerte, no fundo do oceano, encarna a dualidade. Ela é o porto de seguro e prisão, se você for ver. Yang dizia que o inconsciente coletivo se expressa em símbolos universais. O mar gelado que envolve Natácia é a imagem inconstitucional, inconsciência total. Inconsciente, onde Yoga deseja submergir. Seu cosmo de gelo não reflete só a nostalgia do Ultra, mas também luta contra a évora do frio absoluto, como desejasse congelar o mundo na mesma imobilidade que sua mãe descansa. Mas Yang veria como yoga um movimento de individualização, de conhecer a sombra, de o ressentimento, a raiva,
pela perda ou medo de seguir em frente. O duelo com Camus de Aquário, você está vendo os dois, a imagem dos dois duelando aí, é o ponto culminante. O mestre, uma figura de autoridade, disciplina yoga, força a transcender sem depender da dependência emocional, mostrando que a dor não pode definir sua existência. Nesse momento, Yoga enfrenta a sombra e recusa a crescer. O desejo infantil de falecer junto com a mãe. Segundo Dostoiévski, o sofrimento acredita que o sofrimento é inevitável, um certo sentido necessário. Como os personagens em Rostov e Alyoska, nos irmãos Karamazov, vivem um liminar entre culpa e arrependimento, a necessidade de retenção. Yoga se aproxima dessa concepção da tragédia. Ele não luta apenas contra inimigos externos, mas a culpa de ter sobrevivido. Seu coração se torna um tribunal, onde ele mesmo se acusa. No fundo, Yoga acredita que não tem direito à felicidade. Toda vez que sorri, lembra do corpo congelado. Toda vitória parece trair a memória de Natácia. Assim como Dostoiévski fazia em seus personagens, vagarem entre a fé e o niilismo. Yoga oscila entre o amor e inspira o ódio que o consome. Seu cosmo é tão belo e destrutivo como uma metáfora perfeita. Freud descreveu como os instintos de Eros impulso criativo maior e Thanatos como impulso criativo dos mortos. No cosmo de Yoga, essa tensão é literal. Seu poder é congelar, isso é, devolver a matéria ao campo dos mortos. Mas ele usa essa força para proteger e combater o mal. Quando Yoga luta contra Kraken, ele percebe que seu poder destrutivo não é isento de consequências. Isaac perdeu um olho ao tentar salvá-lo, e essa culpa ecoa em contradição central ao seu ser. Ele é um salvador e um carrasco ao mesmo tempo. O que Freud chama na pulsão de morte se manifesta o desejo de descansar com a mãe e abandonar o mundo dos vivos, mas Eros ressurge como um vínculo de seus amigos, especialmente Shun, que simboliza a empatia. Essa luta interna do Dostoiévski enxergaria como uma tragédia humana, querer falecer assim como amar a vida. O frio como defesa psíquica. A psicologia analítica interpreta yoga como uma defesa. Ele teme o calor dos sentimentos, porque associa a emoção, assim como coraça. Os cosmos gelado protege seu coração. O olhar distante impede laços que poderiam fazê-lo sofrer. A obediência quase fanática ao santuário, mascarada ao seu medo de decidir por si próprio. Yang chamaria a identificação como persona, o papel social e oculta do verdadeiro ser. Yoga finge ser frio, racional, mas quando confrontado com a morte de Camus e o sacrifício de Isaac, desmorona. Nesse momento, ele atinge o zero absoluto, não como um triunfo, mas como uma expressão de desespero intenso que congela a esperança. No complexo de Édipo, a figura paterna é o rival moderno, mas Camus representa o pai simbólico, a autoridade, o limite da lei. Ao enfrentar Camus na casa de Aquário, Yoga recria esse rito, a passagem freudiana, que deve eliminar a identidade paterna. Mas esse duelo não é simples confronto, também é um ato de respeito. Ao derrotar Camus, Yoga herda não só o poder do zero absoluto, mas a responsabilidade de viver como adulto. Esse momento é a individualização de Yang, a sombra, sua dependência emocional, o ânima, o self, o seu eu pleno. E nesse instante, ele renasce, não mais como um órfão preso ao passado, mas um cavaleiro capaz de carregar seu destino. Dostoiévski escreve Yoga talvez como vagar pela Sibéria, buscando provas para se merece viver. No fundo, Yoga quer punir-se e sobreviveu em Natácia foi para o Vasco. Isaac perdeu o olho. Porque Camus teve que parecer para que ele evoluísse. Esses personagens são ecos do niilismo existencial de Dostoiévski, mas ainda assim, como Romanov, encontrar retenção, humildade e amor quando descobre seu sofrimento pode ser um propósito. No arco de Hades, ele enfrenta a morte não só como um desejo de fuga, mas a vontade de proteger. A temática de Yoga, a execução Aurora,
é uma metáfora que Jung dizia que ao centro do psiquismo se manifestam as imagens de luz e totalidade. Quando Yoga libera a execução aurora, vemos que não apenas a destruição, mas a beleza. Ele se torna a psique que brilhasse naquele momento. O frio que simboliza a fuga, tornando-se expressão. Ali Eros vence Thanos, a morte se converte em força vital. O self se integra à sombra. O cosmos transcende a culpa. Não é por acaso que no passado remeta ao ártico, o isolamento e o sofrimento. A literatura tratou-se de uma tensão entre o fatalismo e a transcendência. Assim como Dostoiévski escreveu O Homem Atormentado pela Culpa, Yoga vive dividido e escolhe o caminho da compaixão. Esse é o cosmo, é uma espécie de oração, tentativa de reconciliar o menino órfão ao herói, reconciliação que Yang chamaria de tornar-se inteiro, mesmo que significasse abraçar sua dor. Yoga de Cisne é um personagem no anime. Era o espelho de contradições de Freud explica o seu luto, complexo de Édipo, Yang, a sombra da individualização, Dostoiévski, a dor da culpa. Quando o Yoga ergue e invoca a execução aurora, ele faz esse ser humano se transformar assim, em sofrimento e luz. No fim, ele escreve: a dor é o preço da consciência. Olha, a gente está vendo sobre Yoga. Yoga, ele passou por vários problemas. Ele lutou pelo seu crescimento. Ele passou... É o personagem meu predileto dos Cavaleiros do Zodíaco, Yoga de Cisne. Porque ele se torna frio. Por causa das pessoas que maltratam ele, das pessoas que pisam. Muitas amizades que eu já tive pisaram em mim, fizeram mal para mim. Muitas pessoas me traíram. Eu me tornei frio. Eu me tornei um pouco mais fechado. Mas mesmo assim, eu gosto de ajudar os outros. Se você for ver, eu sou aquele yoga que gosto de ajudar, mas eu sou frio, sou quieto na minha, porque eu não quero fazer mal para ninguém, que eu quero ajudar, que eu quero compreender. Vocês podem ser um yoga. Vocês têm que buscar o seu self para entender suas dores para você crescer. E nesse crescimento, você vai entender que o crescimento pessoal vale muito a pena. Mesmo passando pelo complexo de Édipo, pelas dores internas, pelas dores psicológicas e físicas. Você cresce e você desenvolve por um ato maior. E esse desenvolvimento é pelas pessoas ao seu redor e pelo seu bem maior. Jamais trate mal alguém, e sim compreenda e ouça. Eu mesmo sendo muito frio de vez em quando, eu sempre gosto de ajudar os outros. Então meus queridos iluminados, decaídos nerdolas, que precisarem, contem comigo. Obrigado.